Esta é uma aula especial sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, nosso querido ECA, a lei aí que cai em quase todo concurso de professor. Então, por que especial, gente? Porque, principalmente, essa aula serve para todo mundo que vai prestar aí concursos de professores e, em especial, os futuros professores, os candidatos aí que vão prestar a prova do Paraná, a Secretaria de Educação do Paraná. Tá? Porque eu vou tratar aqui dos únicos 3 artigos que o edital pediu para a sua prova. E, professor, pediu só 3 artigos, será que compensa eu estudar esses 3 artigos? Eu vou mostrar para vocês que compensa e muito, tá bom? Então, meu nome é Roberto Desan e esse é o canal Pedagogia Fundamental. E eu já adianto para vocês que essa vai ser uma aula, assim, que vai ser diferente aí das aulas que você viu na internet. Porque eu vou pegar esses 3 artigos e vou desmanchá-los para mostrar para vocês que eles são bem facinho, bem assim articulados, que a gente vai conseguir compreender todos eles, tá bom? Então é para sair aprendendo mesmo. Vamos lá então? Estamos começando a nossa aula de ECA, em especial para a Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Então, olha aí na tela, gente. Então, esses artigos, eles são previstos lá no edital do Estado do Paraná. E será que compensa? Compensa. Eu coloquei aí para vocês que no edital ele já prevê 2 questões de ECA, somente desses 3 artigos. Então aí do artigo 56, do artigo 232 e do artigo 245. Então compensa estudar ECA para a prova de professor lá do estado do Paraná? Claro que compensa, porque se você tem só 3 artigos, e desses 3 artigos você vai tirar 2 questões. Então compensa bastante. Vamos lá então? Começando então pelo artigo mais caidor de ECA, quando a gente fala de concursos da área da educação, que é o nosso artigo 56. E do que trata esse artigo 56? Do Conselho Tutelar, gente. Da comunicação ao Conselho Tutelar. Então a gente tem que lembrar de algumas coisas aí. Vamos lá, para a tela. Tem material na descrição do vídeo, hein? Então, artigo 56. Comunicação ao Conselho Tutelar. O que a gente tem que lembrar aqui? Então, a gente tem que lembrar quem que vai comunicar, quem comunica. Vamos lá, completa aí comigo. E em qual caso eu vou comunicar ao Conselho Tutelar? É importante saber disso. Quem vai fazer essa comunicação e em qual caso? Quando que eu vou comunicar? Tá bom? Então, ó, primeira coisa, quem comunica? São os dirigentes. Dirigentes de estabelecimentos do ensino fundamental. Ah, professor, tem certeza disso? Gente, tenho certeza, porque é o que está escrito exatamente lá na lei, tá? Quando o ECA foi feito, ele foi reformulado lá em 1990, então a educação ela estava engatinhando. A gente acabou de sair de um outro processo de educação em que várias pessoas começaram a frequentar essa escola e que o poder público ele estava mais preocupado com o ensino fundamental, tá? Tanto que assim a gente não vê muito no ECA falando de ensino médio. Né? Então ele estava preocupado com ensino fundamental, devido aí à idade que a gente tem do ECA. Bom, então interioriza desse jeito aí, do jeito que está trazendo. Vamos lá. Em qual caso? Gente, qual caso? A gente tem 3 casos em que o diretor, o dirigente aí do estabelecimento do ensino fundamental, ele vai comunicar ao Conselho Tutelar. Então, quais casos são esses? Então, vamos mostrar 3 casos. Primeiro caso. Casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Então, se eu tenho algum caso que envolve maus tratos com os alunos, eu tenho que comunicar ao Conselho Tutelar, como diretor de escola, tá? De ensino fundamental.
Vamos lá, opa. O que mais? Segundo caso, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar. Mas presta atenção no seguinte, não é toda vez que eu tiver uma falta injustificada que eu vou ter que comunicar ao conselho tutelar. Quando é? Presta atenção na tela, vem aqui na tela que a gente vai marcar. Então, não basta ter falta injustificada. Então, eu tenho que ter falta injustificada ou evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Como assim, professor? Então, assim, ó, eu tenho muita falta injustificada de uma família. Aí, o diretor entra em contato com a família. Aí a família fala assim, olha, o meu filho está faltando porque ele está internado. O meu filho está faltando porque a gente está em processo de separação judicial e ele foi morar com o pai. A gente não comunicou a escola. Entendeu? Então, a escola entrou em contato com essa família e a família já justificou e já deu certo. Né? Então, tem que esgotar essa tentativa da escola. Tá? Então, desde que a escola tentou fazer de vários meios contato com essa família e essa família não deu uma resposta para a escola, aí a escola entra em contato com o conselho tutelar. Ok? Então, tem que ter esgotados os recursos escolares. Vamos lá. Terceiro caso. Elevados níveis de repetência. Então, são só esses 3 casinhos aí. Tá joia? Então, ó, como o artigo 56, ele é um dos mais cobrados aí na área da educação, a gente tem que fazer a leitura completa desse artigo. Vamos ler o artigo 56 comigo? Artigo 56 do ECA. Vamos lá. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, 3 casos. 1. Maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração de faltas injustificadas, cuidado, são injustificadas. E de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. E 3. Elevados níveis de repetência. Ok? Então, agora saindo aí do artigo 56, que é o mais queridinho nosso, a gente vai para 2 outros artigos aí, que é o artigo 232 e o 245. Gente, eu pus assim, cuidado por quê? Porque no ECA há uma diferença entre infração administrativa e crime. Então, esse 232 e o 245 são artigos referentes a institutos diferentes. Então, vamos dar uma olhada? Então, artigo 232. O 232, gente, ele está previsto ali no capítulo 1 da seção. Tá? Ele vai falar dos crimes. Então, esse 232 se refere a um crime. Tá? Então, os crimes, eles têm como penalidades, como pena, né? Ou reclusão ou detenção. Nesse caso, o 232 vai ter uma pena de detenção. Ok? E a gente tem que lembrar que detenção não é reclusão. Por quê? Porque pode ser aí uma jogada aí da sua banca, tá? Ela não vai perguntar o que é detenção ou o que é reclusão, mas ela vai tentar falar que o 232 prevê uma reclusão. E como é parecida aí as palavrinhas, você vai poder confundir, mas não confunda. Uma coisa é detenção, outra coisa é reclusão. O 232, que a gente vai ver certinho, ele prevê detenção, hein? Detenção. Vamos lá. E o 245? O 245, gente, ele já está no capítulo 2 da seção dele. Capítulo
2. Então, é outra coisa. Ele é uma infração administrativa, tá? E a pena não é de detenção. A pena dele é de multa. Ok? Então, são esses dois institutos aí que a prova do Paraná, da Secretaria da Educação do Paraná, prevê o 232 e o 245. Agora, vamos começar. Então, antes de começar, a gente tem que falar: detenção é diferente de reclusão. Reclusão. Detenção não é reclusão. Vamos lá, então. 232. Então, para eu lembrar do 232, eu tenho algumas perguntinhas, tá? Então, presta atenção. Primeira coisa, eu lembro. 232 é um crime. Beleza? Agora, se é um crime, eu tenho que pensar: quem é atingido por esse crime? Quem pratica esse crime e o que ele faz para praticar o crime. Essa pessoa que pratica o crime, o que ele faz para praticar o crime? E, por último, qual a pena desse crime? Professor, mas em outras aulas que eu já assisti sua playlist de ECA aqui inteirinha e você fala assim: não se preocupa muito com as penas não, porque geralmente não cai. Por que agora você está falando de pena? Porque, gente, nesse concurso ele está prevendo 3 artigos. É muito provável que ele vai cobrar de você a pena, né? Porque é pouquinho. Você tem que lembrar da pena também. Joia? Então, lembre-se da pena do artigo 232 para a prova do concurso de professores do Estado do Paraná. Vamos lá, então? Então, vamos começar do começo. Quem é atingido? Artigo 232. Quem é atingido? A criança ou o adolescente. Claro, né? A gente está falando de ECA. Então, contra quem eu vou ter o crime? Contra a criança e o adolescente. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. No ECA, a gente prevê crimes contra a criança e o adolescente, não crimes que a criança e o adolescente praticam. Tanto que quem assistiu minha playlist sabe que criança e adolescente não pratica crime, né? Vamos lá? Então, são crimes contra essa criança e contra esse adolescente, ok? Então, e quem pratica esse crime, gente? Aquele que os tem sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Então, é uma pessoa que tem o adolescente ou a criança sob autoridade, guarda ou vigilância. Olha lá, o professor muitas vezes tem isso, né? O professor muitas vezes tem a vigilância ali e a autoridade, né, sobre esses alunos dentro da sala de aula. Então, o professor pode ser que pratique esse crime. Então, por isso que ele cai aí no seu concurso, né? O que essa pessoa faz para cometer o crime? Ele vai submeter essa pessoa, essa criança ou o adolescente que ele tem sob sua guarda, né, sobre a sua autoridade, ele vai submeter essa pessoa, essa criança ou adolescente, a vexame ou a constrangimento. Ok? Vamos ver como é que a lei traz. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento. Entendeu? Então, é o adulto que tem essa criança sob sua guarda ou autoridade ou sob vigilância. Ele vai fazer com que essa criança ela passe algum vexame, algum constrangimento. Beleza? Lembre da palavra submeter. Qual a pena? Gente, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. A gente fala assim que a pena mínima é essa, né? Então, de 6 meses até 2 anos que a pessoa pode ficar detenta.
Então, detenção. Detenção é diferente de reclusão. Cuidado que pode estar na sua prova reclusão de 6 meses a 2 anos. E não é reclusão, é detenção. Ok? Preste atenção nisso. Vamos lá. Continuando. E antes de continuar, gente, compartilhe o conteúdo dessa aula. Tá bom? Então, minha moeda de troca aqui, eu vou até combinar aqui uma coisa com vocês. Minha moeda de troca vai ser o compartilhamento da aula, tá? Eu vou até falar aí, se compartilhar, eu vou trazer mais umas aulinhas aí para o concurso do Paraná aqui para vocês. Então, vamos lá, ó. Para compartilhar, é só vocês irem, ó, como que é? Pega um vídeo, no vídeo aí vai estar escrito compartilhar, tá vendo o botãozinho aqui? Só clicar nele e manda para alguém. Se eu tiver 100 compartilhamento dessa aula, eu continuo aí o conteúdo programático para a Secretaria da Educação gratuito, hein? Eu vou continuar gratuito aí, tá? Então, aqui eu faço tudo gratuito e quem quiser as questões, né, sobre essa aula ou as aulas que eu vou fazer aí, se caso eles compartilharem, se vocês gostarem mesmo da aula, é lá na minha área de membros. Então, você tem que clicar aí, seja membro, o membro de preparação permanente, tá? Vai ter uma área aí para a Secretaria da Educação do Estado do Paraná. Mas, se o negócio vingar aí, se vocês compartilharem, ok? Combinadinho? Vamos lá, então. Vamos lá para o artigo 245. Então, o artigo 245, gente, não é crime. O artigo 245, ele é uma infração administrativa, ok? E eu tenho que lembrar de várias perguntinhas. Então, quem é atingido, né? Quem sofre com esse crime? Quem pratica o crime? Quem pratica esse crime? E o que ele faz para praticar o crime? Ok? E também qual a pena? Ok? Gente, ó, lembrando que essa daqui é uma aula para quem vai prestar um concurso de educação. É lógico que no juridiquês aí, essas perguntinhas que eu estou fazendo para você, tem outros nomes, né? Ele vai falar assim, quem que é o sujeito ativo, quem que é o sujeito passivo, qual que é o núcleo da ação, nananana. Mas eu estou traduzindo aí para vocês para a gente compreender melhor, né? Porque a gente não precisa dessas palavras. Ok? Então vamos aí compreender da melhor forma para professores, ok? Não é para advogados aqui não. Vamos lá então? Quem é atingido? Então, gente, a criança ou adolescente, né? Porque é o ECA. Então, são infrações administrativas contra essa criança ou adolescente. Quem pratica? Lá, agora vamos prestar atenção. Quem pratica pode ser o médico, o professor, lá, porque que cai? Professor, ou responsável por estabelecimento. 2 tipos de estabelecimento, gente, ó, de atenção à saúde ou de ensino fundamental, pré-escola e creche. Lá, tá vendo que ele não fica citando muito ensino médio? Né? Porque a lei é antiga, tá? Então, ensino fundamental, o responsável por esse ensino fundamental, a pré-escola ou a creche. Tá vendo que aí esses crimes, essa infração administrativa, ela tem relação com o seu cargo, tá? Então, por isso que ela é importante, que ela vai cair no seu concurso. Quem pratica? Então, o que ele faz para praticar esse crime? Então, ele vai deixar de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, tá? Envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente. Beleza? Então, ele vai deixar de comunicar essa autoridade competente. A gente viu lá que os casos de maus tratos, a gente tem que comunicar ao Conselho Tutelar, né? Lembra? Ó, vou voltar aqui para vocês. Ó. Aqui, ó, Conselho Tutelar. A gente tem que comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Joia? Então, maus tratos. Vamos lá. Atenção, gente.
suspeita, somente a suspeita de maus tratos também deve ser comunicado. Não é só a confirmação. Se você suspeita que o seu aluno teve um maltrato ali com ele, né? Sofreu maus tratos, você deve comunicar ao conselho tutelar, tá? Beleza? Vamos lá, leitura. Eu coloquei aqui em negrito umas palavras-chave. Então, ó, deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental para escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente. Então, ó, deixar de comunicar esses maus tratos, hein? Não precisa ser confirmado os maus tratos. Só a suspeita também deve ser comunicada. E por último, gente, qual que é a pena dessa infração administrativa? Então, penas de infração administrativa são penas de multa. Então, é uma multa de 3 até 20 salários de referência. Agora, eu posso aplicar em dobro em caso de reincidência, em caso de acontecer mais de uma vez, né? Reincidência. Combinado? Então, o nosso penúltimo slide para você tomar cuidado. Então, essa pena da infração administrativa, ela pode ser aumentada em caso de reincidência. E qual que é o aumento? Em dobro. Ela é aplicada em dobro. Ok? Então, gente, muito obrigado. Eu espero ter contribuído aí para que vocês consigam vencer aí essas duas questões do concurso. Espero que vocês tenham gostado, né, da aula e escrevam aí no comentário se vocês querem que eu continue aí essa playlist falando sobre o edital do Estado do Paraná. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.